E agora então você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler de 42 a 47. O tema desta noite é Marcas de uma Igreja. Marcas de uma Igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Marcas de uma igreja, por que eu pensei em compartilhar esse texto hoje à noite com vocês? Porque é muito importante que a gente tenha uma ideia clara do que é ser igreja, do que é ser igreja de Jesus Cristo no mundo atual, século 21, do que é ser igreja de Jesus Cristo no Brasil atual. A igreja evangélica, que diz respeito então ao nosso mundo eclesiástico, nos últimos anos cresceu muito numericamente. Meu sogro mora em Vitória, ou em Vila Velha, no Espírito Santo. O Espírito Santo foi um dos estados em que mais a igreja cresceu, a igreja chamada Igreja Evangélica. E eu testemunhei isso, numa das idas em férias para visitar o sogro e a sogra, andando por uma das ruas lá do bairro deles, meu cunhado me dizendo, olha, aqui é uma igreja, aqui é outra igreja, aqui é outra igreja. Só naquela rua havia 3 igrejas, quase uma do lado da outra. Né? E cada um ali mandando brasa na sua pregação. Muitas igrejas. Saía com ele. E eles, olha, o dono do açougue ali é de tal igreja. O dono da farmácia é de tal igreja. O dono lá da banca de jornal também, de uma igreja. E tal. E eu, puxa, mas é todo mundo crente aqui? E, de fato, esse crescimento numérico é uma realidade. Mas o crescimento numérico não basta. Não basta. Como o teólogo já afirmou, dizendo o seguinte, que a igreja brasileira cresceu, tem 2 quilômetros de extensão. Cresceu 2 quilômetros de extensão. Mas tem 2 centímetros de profundidade. Esse é o problema. Esse é o problema. 2 centímetros de profundidade, eu concordo com isso. Então, quais as marcas de uma igreja? Evidentemente que a gente recorre à fonte. Vamos então pensar na igreja que nasceu ali, em Jerusalém, a igreja de Atos, que deve servir como parâmetro e como modelo para a igreja. E somos nós, para a igreja de hoje. Porque eu creio que ser igreja, que estar na igreja, que fazer parte da igreja, é algo extremamente importante. Fazer parte do projeto da igreja, que é uma agência do reino de Deus nesse mundo, não é qualquer coisa. É estar ligado a um projeto que efetivamente terá futuro. É estar ligado, unido a um projeto que será bem-sucedido até o final.
vai enfrentar lutas e desafios, mas será bem-sucedido e vitorioso no seu final. Muito bem. Marcas de uma igreja. A igreja lá de Atos, como viviam aqueles convertidos, aqueles nossos primeiros irmãos e irmãs da era cristã. Em primeiro lugar, diz então o texto que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, uma igreja que aprendia. Era uma igreja que aprendia na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. E aí nós pensamos na racionalidade das coisas. Como escreveu John Stott em um dos seus livros, a fé não é um salto no escuro. A fé não é um suicídio intelectual. Crer é também pensar. É avaliar as coisas, é ponderar as coisas. Isso faz sentido? Isso que os pastores pregam, isso que os professores da escola dominical dizem, isso que os líderes, quando abrem a Bíblia e falam a respeito da palavra de Deus, das coisas do Evangelho, isso faz sentido? Tem algum sentido nisso? Aqueles primeiros cristãos estavam sendo ensinados, e essa sempre foi uma característica, inclusive era uma característica do judaísmo. As sinagogas eram verdadeiras escolas de teologia para os judeus, onde se aprendia, onde se estudava. É o culto racional, não é o que Paulo fala lá em Romanos, que a gente deve prestar a Deus um culto racional, não é uma coisa só emocional. A fé cristã não é algo só emocional, mas é algo também racional, é racional. Portanto, nós precisamos aprender. E aprender sempre. E crescer nesse aprendizado. Não viver sempre no beabá do evangelho, mas progredir, como acontecia negativamente com a igreja de Corinto. Paulo escreve para eles dizendo: olha, eu não pude dar alimento sólido para vocês, eu tive que dar leitinho como alimento para vocês, porque vocês eram crianças espirituais. Deixaram de aprender, deixaram de crescer, de amadurecer. E ficam com aquelas questõezinhas a vida inteira, reclamando das mesmas coisas a vida inteira, as mesmas dúvidas a vida inteira. Então a igreja de Cristo é uma igreja que aprende a palavra de Cristo, escrita pelos apóstolos, pelos profetas, por homens de Deus. Aprender. Por isso a igreja presbiteriana tem sido sempre muito cuidadosa em preservar o ensino na igreja. Escola dominical para crianças, adolescentes, jovens, adultos. A preocupação que a gente tem no púlpito de transmitir a palavra com a maior clareza possível, de ensinar, além de estarmos aprendendo também, que quem ensina aprende antes. Mas a igreja, então, era uma igreja que aprendia. Você tem aprendido as coisas da palavra de Deus? Eu creio que a igreja de Florianópolis tem possibilitado isso. Você tem aproveitado as oportunidades para aprender sobre o Evangelho, sobre a fé, sobre Deus. Em segundo lugar, o texto diz que a igreja lá de Atos era uma igreja em comunhão, perseveravam na comunhão. Comunhão. Olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, as irmãs, a família da fé, comunhão, o partir do pão, estavam próximos. A igreja não é um clube, a igreja não é um cinema, não é um teatro, onde a gente vem assistir uma peça, a gente senta no auditório, ao lado de várias pessoas, que a gente nunca viu, que a gente não conhece, mas naquele momento, seja uma comédia, seja um drama, seja lá o que for, a gente se emociona juntos, a gente ri juntos, há até uma catarse coletiva ali, naquele momento do espetáculo, mas terminou o espetáculo,
Cada um vai embora para sua casa, ninguém conhece ninguém. Ninguém está preocupado em saber quem está do seu lado, quem é esse ou aquele. A igreja não é isso. A igreja tem que se diferenciar pela comunhão, pelo interesse comum de uns pelos outros. Eu acho muito gostoso esse momento, né? Quando alguém que está conduzindo o louvor pergunta: você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Você já deu um abraço? Né? Você está interessado na pessoa, na vida da pessoa que está do seu lado? Como é que você está? Está tudo bem com você? E muitas vezes a gente pergunta só por hábito. Está tudo bem com você? E se a pessoa começa a falar, olha, realmente não está bem, não, peraí, eu só queria saber, né? Educadamente, mas eu estou sem tempo agora para te ouvir, que eu tenho pressa, e enfim. Comunhão. Comunhão nos leva a nos envolvermos com o outro. Você está disposto a isso? A Igreja Presbiteriana de Florianópolis é uma igreja que tem comunhão. Terceiro lugar, era uma igreja que orava. Era uma igreja que orava. Eram perseverantes nas orações. Domingo que vem, a gente vai ter aqui um momento de oração a partir das 8h30, que foi idealizado pela SAF da igreja. E está todo mundo convidado, especialmente porque é um domingo em que estaremos orando de maneira muito especial pela pátria, pelo país. E nós precisamos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar pelo país, devemos orar pelas autoridades. Então nós estaremos aqui orando. Nós temos orado nos grupos, temos orado nos encontros de casais. A Igreja Presbiteriana de Florianópolis é uma igreja que ora. Nós temos um grupo específico de oração de pessoas da terceira idade que se reúne semanalmente, pessoas com uma dificuldade grande de sair de casa, de se locomover, mas que fazem um esforço enorme para se encontrar, para estudar a Bíblia e para orar. Orar pela pátria, orar pelas famílias, orar pela igreja, orar pelos pastores. Com certeza oraram pelo meu joelho, né? Por isso estou indo bem. E uma igreja que ora. E a gente precisa orar. Orem sem cessar. Eu posso estar conversando com uma pessoa e orando por ela. Eu tenho os meus momentos de oração, na minha devoção pessoal, lá na minha casa, no meu quarto, fechado, sozinho, em silêncio. Mas eu tenho também os momentos em que eu estou caminhando pela cidade, eu estou orando pelas pessoas, eu estou orando pela cidade. Eu estou dirigindo, estou orando. Por favor, não feche os olhos quando você for orar dirigindo. Tá? Porque vai ter o mesmo efeito. Orar com o olho fechado, orar com o olho aberto, é a mesma coisa. Tá? Mas orar sempre. As crianças oram. As crianças aprendem a orar. Tem que aprender a orar em casa, inclusive. Né? Um dia a Natália era bem pequenininha e ela ia almoçar com a gente e eu meio com pressa para comer, e fui botando a comida no prato e comecei a comer. E a Natália olhou para mim e falou: vô, a gente não faz mais oração aqui, é? A gente não faz mais oração aqui antes da comida? O pastor levando uma bronca da netinha, né? E aí, não vamos orar? Então é isso. Orar. Orar é buscar a Deus. Não é manipular Deus. Não é obrigar Deus a nada. Não é determinar que Deus faça isso ou aquilo. Isso não é oração. Isso não é oração. Mas é buscar a Deus. Se colocar diante do seu altar, dos seus pés. Se submeter à vontade dele. Mas buscá-lo. Mas buscá-lo. A igreja, então, orava. A igreja de Florianópolis precisa ser uma igreja que ore sempre. Em quarto lugar, aquela igreja era uma igreja reverente. Em cada alma, diz aqui o texto, havia temor. Temor não é terror de Deus. Temor é crer. É respeitar a Deus, é levar Deus a sério na nossa vida, sem medo. Não, medo nunca. Mas é crer. Em cada alma daqueles cristãos, homens e mulheres, havia temor. E assim deve ser na nossa vida, na nossa igreja. Esse temor de Deus, esse respeito por Deus, esse levar Deus a sério na nossa vida.
Não é só pensar em Deus quando a gente vem para o templo, está louvando, está orando, está ouvindo a palavra, mas quando a gente está vivendo lá fora. Quando a gente está lá com os nossos vizinhos. Eles têm que ver que na nossa vida há temor, há esse respeito por Deus. O que os nossos vizinhos escutam dentro das nossas casas. Principalmente quem mora aí em apartamento. Se escuta tudo que o vizinho fala, quase tudo. Depende do prédio. O que eles ouvem de nós? Temor de Deus. Quando a gente está trabalhando. Eu não entro nessa negociata, nessa maracutaia. Eu não coaduno, não me conformo a essas coisas injustas, irregulares, desonestas. É o temor de Deus que me leva a me posicionar eticamente na sociedade, lá na faculdade, lá na escola. Em cada alma havia esse temor, essa reverência. A reverência não é só no culto, mas é na vida. Na vida. Em quinto lugar, era uma igreja onde aconteciam as coisas. Diz o texto aqui, versículo 43, a segunda parte, né? Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Há coisas que ficaram lá, os apóstolos apenas é que fizeram, coisas que Jesus Cristo fez, ressuscitou mortos, curou cegos. Os apóstolos faziam milagres também, diretamente. Mas eu creio que essas coisas prodigiosas ficaram lá. Isso não significa que Deus não faça milagres hoje. Que Deus não possa. Nós cremos nos milagres. Mas não estamos aí, por exemplo. Você nunca verá aqui na Igreja Presbiteriana de Florianópolis uma faixa lá na frente escrito assim: Terça-feira dos milagres. Venha. Você está precisando de um milagre? Terça-feira do milagre. Como isso? A gente marca a hora para o milagre acontecer. Quem é que manda na agenda? Somos nós que agendamos os milagres de Deus? Não, nunca. Mas acontecem coisas aqui, na nossa igreja. Tem um irmão nosso, ele não é da nossa igreja. Ele é um assembleano. Mas ele tem uma sobrinha que frequenta aqui a nossa igreja, que é membro da nossa igreja. Então, de vez em quando, ele vem aqui, vai visitar a sobrinha, vem aqui na igreja e pode dar uma checada, né? O que esses pastores estão falando aí? Mas um dia ele me falou uma coisa que eu achei assim sensacional. Esse irmão assembleano, ele me disse: pastor, quando eu venho aqui na sua igreja, eu sinto a presença e a ação do Espírito Santo de uma maneira muito intensa. Isso até me emociona dizer isso. Eu sinto. Um assembleano falar um negócio desse, eles são especialistas em Espírito Santo. Você tem que levar a sério. Eu sinto. Gente, é maravilhoso a gente poder ouvir isso. Né? Até porque existe uma brincadeira aí das outras igrejas em relação aos presbiterianos, que eles chamam os presbiterianos de sorveterianos. Uma igreja muito fria, muito racional. Né? Às vezes tem até razão. Mas quando uma pessoa séria, esse homem é um homem sério, comprometido com a sua igreja, ele é líder na sua igreja. Um homem que leva a Deus a sério. E ele diz isso para a gente, diz isso da nossa igreja. E a gente tem relatos aqui, gente. Aqui a gente não tem esse hábito de abrir espaço para testemunhos. Fora o culto de ação de graças, onde a gente abre aquele espaço para testemunhos, a gente não tem esse hábito. Né? De nos cultos ter testemunhos. Isso não faz parte da nossa agenda. Mas a gente, como pastor, a gente sabe das coisas que acontecem no nosso meio. Dos sinais de Deus que acontecem no nosso meio. Vidas que estão sendo transformadas. Famílias inteiras.
milagres que acontecem na vida de pessoas, aqui no nosso meio. Eu dou graças a Deus por isso. Mas em sexto lugar, aquela igreja era uma igreja que compartilhava as coisas. Não é isso que diz lá o texto, versículos 44 e 45? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, ou seja, partilhavam os seus recursos com aqueles que não tinham. Era a fé genuína. Tiago fala da fé, lá no capítulo 2, mas de uma fé sem obras. Porque a igreja acabou chegando numa condição em que o Tiago, então, escreve, olha, a fé que vocês dizem ter é uma fé morta, porque é uma fé sem obras. A fé tem que produzir obras, atitudes, gestos. Né? Meu irmão, eu sei que você está com fome, com frio, mas vai lá para a tua casa, pode ir. Vai na paz. Quando eu chegar na minha casa, antes da minha refeição, nós vamos estar, inclusive, pertinho da lareira que a gente tem lá em casa. Nós vamos orar por você. Vá em paz. O que é isso? Essa é uma fé que não vale nada. Essa é uma oração que não passa do teto, não chega nem no teto. De alguém que vê o outro sofrendo, que pode ajudar, mas não ajuda, não faz nada, não estende a mão, não acolhe, não abre o bolso. Não abre o bolso. Mas não se aproveite também do bolso do irmão. Né? Porque às vezes tem gente que quer se aproveitar. Mas eu estou falando de necessidades reais e de uma ajuda real. É o que acontecia naquela igreja. Mas eu posso dizer aqui, como pastor da igreja presbiteriana de Florianópolis, que nós temos aqui pessoas muito generosas. Pessoas que têm recursos materiais e financeiros e que não têm vivido egoisticamente. Pessoas que têm ajudado. Pessoas que têm socorrido outros. De dentro da igreja, da família da fé e até fora da família da fé. E eu louvo a Deus por isso. Porque isso tem acontecido aqui entre nós. Quem sabe possa acontecer mais. Mas já tem acontecido. Em sétimo lugar, aquela igreja era uma igreja que adorava. Adorava. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Perseveravam unânimes no templo. Eles gostavam de se reunir para louvar e adorar a Deus. Eles tinham prazer nisso. Tinham prazer nisso. E esse é o prazer que a gente precisa ter, cultivar sempre, esse prazer de adorar a Deus. De sair de casa no domingo, que é o nosso dia de adoração e de louvor e de culto, e estar aqui, de nos encontrarmos com essa finalidade, para cantar em homenagem a Deus, em adoração a esse Deus maravilhoso, ao nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ao Espírito Santo, o nosso companheiro de todas as horas. Era uma igreja que adorava a Deus. E a igreja precisa ser uma igreja que se reúne para isso, para adorar. Não é para fazer um show, não é para dar um espetáculo, mas acima de tudo, para adorar a Deus. Porque quando nos reunimos no templo para adorar, os céus se abrem. É o que diz lá o texto de Hebreus, os céus se abrem. Os anjos, grupos celestiais, juntam-se ao nosso louvor e à nossa adoração. É um movimento que acontece aqui na terra e que alcança os céus, e que atinge os céus, e os céus participam. A terra se aproxima dos céus e os céus se aproximam da terra.
quando a igreja se reúne para louvar, para adorar a Deus. E a gente não pode ficar em casa, vendo televisão, na internet, não fazendo nada, ou fazendo sei lá o quê. Ah, não vou hoje porque está frio. Ah, não vou hoje porque está chovendo. Ah, não vou hoje porque está muito calor. Ah, não vou hoje porque sempre pode haver uma desculpa. Sempre pode haver uma desculpa. Mas é importante que nós nos encontremos. Não deixemos de nos congregar. Escreve mais uma vez o autor aos Hebreus. Nos encontrarmos aqui para adorar a Deus. Você sabe que há uma coisa que me deixa muito triste. É eu ver esses lugares vazios. Isso me entristece. Se dependesse só de mim para chamar as pessoas para virem ao culto, mas não depende só de mim. Não depende só dos pastores. Depende de você, de cada um de nós. De olhar para o lado e dizer, puxa, cadê o fulano? Cadê a fulana? Inclusive não tenho visto aqui nos cultos, nos momentos de louvor e de adoração. Será que ele está doente? Será que ela está doente? O que aconteceu? Convide, fale, dê um telefonema, passe um WhatsApp. A gente fala tanta bobagem, fala de tantas coisas inúteis no WhatsApp, nas redes sociais. Por que você não usa de uma maneira positiva para falar com alguém que não tem vindo ao culto? Convide a pessoa para vir. Olha, você está com... Eu passo lá na tua casa. Passo lá, domingo eu passo lá, te dou uma carona. Mas vamos lá para o culto. Vamos estar juntos para louvar e adorar a Deus. Eu não me conformo com membros da igreja que passam domingos sem vir à igreja, sem encontrar a família da fé, sem aproveitar esse momento sublime do louvor e da adoração e do culto, que não é um ritual qualquer, mas é, como eu falei, um momento de perceber que os céus se abrem sobre nós e que Deus vai nos abençoar de alguma forma. Vamos fazer isso. Sejamos essa igreja que adora a Deus, como era a igreja lá de Atos. Em penúltimo lugar. Penúltimo não, em antepenúltimo lugar. Era uma igreja alegre e simples. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, a segunda parte do versículo 46. Era uma igreja alegre e simples. E a igreja precisa ser uma igreja alegre. Os nossos encontros, as nossas reuniões, os nossos cultos, tem que ter uma pitada de alegria. Gente. Não é possível. Eu me lembro aqui que eu era pastor lá em Carambeí, lá no Paraná. Todo mundo já ouviu falar em Carambeí. Né? Mas Carambeí é o lugar onde nasceu a Batavo, uma colônia holandesa. E perto de Carambeí havia uma outra colônia, em Castrolanda, uma outra colônia holandesa. E foi um período que eu trabalhei, fui emprestado pela Igreja Presbiteriana para trabalhar com a Igreja Reformada Holandesa. Então, de vez em quando eu era escalado para pregar na igreja de Castrolanda, um templo belíssimo, em forma de navio. Né? Lindo, lindo. E as pessoas iam para o culto. A maioria holandeses mesmo, grande maioria. E só que é o seguinte, quando eu ia pregar ali naquela igreja, era um suplício para mim. Porque seria mais fácil eu pregar com um freezer. Eu acho que eu teria mais retorno se eu pregasse para um freezer. Era uma coisa assim, gente. Você sabe que as minhas piadinhas, às vezes tem que fazer uma força para rir, né? Mas olha, podia caprichar nas piadinhas que fossem, não havia um esboço de sorriso na plateia. Gente, era um negócio assim. Tem o aspecto cultural que eu entendo, né?
dos europeus e tal, mas já estão há muito tempo no Brasil, já podiam ter aprendido, né? O lenitivo meu era a Rosângela. A Rosângela sentava bem na frente e ela ria, e ela, né? E era o meu consolo, né? E ela fazia assim, né? Mas, gente, tem igreja aí que se tem culto aí que se comparado a velório, o velório é mais alegre. Não, é verdade. Tem igreja aí que olha. Então a igreja tem que ter uma dose de alegria, não é possível. Que o evangelho não nos faça alegres, sorrir em meio a um culto. Era uma igreja alegre e simples, com singeleza de coração eles se encontravam. Há um tempo atrás, eu recebi um telefonema de uma querida irmã nossa que era do Rio de Janeiro, mudou-se para cá com a família, ficou alguns anos aqui em Florianópolis e depois voltou para o Rio de Janeiro. Membro da primeira igreja presbiteriana lá do Rio de Janeiro. E depois de um tempo, um dia ela me ligou, eu estava aqui na igreja, e ela me ligou dizendo, pastor, tudo bem e tal, e olha, estou com saudade da igreja, tenho muita saudade aí da igreja e tal, a igreja de Florianópolis foi tão importante na nossa vida e tal. Ela falou, a igreja de Florianópolis eu defino da seguinte maneira, para mim, a igreja de Florianópolis é uma igreja simples e profunda. Olha só, eu quase explodi, né, de alegria. A definição dela, uma igreja simples e profunda. E eu creio que a gente precisa ser isso mesmo. Como igreja, como eram aqueles primeiros cristãos. Alegres, por encontrarem o caminho da graça de Jesus e simples. Simples. Muito bem. Era uma igreja em penúltimo lugar. Já estou vendo gente olhando aí para o relógio. Já vou terminar. Era uma igreja atraente. Versículo 47, a primeira parte, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja atraente, graciosa. Eu me lembro daquela música do Jobim e do Vinícius. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. A sociedade deveria dizer isso da igreja. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa igreja que vem e que passa. A igreja precisa ser atraente. A igreja precisa mostrar um rosto para a sociedade que atrai a sociedade. Não é um rosto carrancudo, não é um rosto fechado, não é um rosto que censura, que só critica, que só aponta os erros, mas é um rosto que transmite graça. Que não passa a mão na cabeça do pecado, não, mas que acima de tudo transmite graça, acolhimento. A igreja precisa ser atraente. A igreja daqueles dias, ela era simpática para o povo e odiada dos poderosos. Os poderosos detestavam a igreja, queriam acabar com a igreja. E nós vivemos um grande problema, porque hoje as coisas se inverteram em boa parcela da igreja evangélica. Há uma parcela da igreja evangélica hoje que é paparicada pelo poder político e que é, às vezes, odiada pelo povo. Invertendo-se as coisas. Porque quando a igreja
deixa de ser o que de fato ela tem que ser. Instrumento de Deus, para mostrar o caminho de Deus para a sociedade. Quando ela se deixa tomar pela sede do poder, quando ela dá as mãos ao poder político, ela perde o seu poder espiritual. Foi o que aconteceu com a igreja nos primeiros séculos. No quarto século, quando o cristianismo foi declarado por Constantino a igreja oficial do Estado, aí começou a falência espiritual e moral da igreja. Porque não é com um decreto que se diz que as pessoas agora são cristãs ou vão se converter, jamais o poder político pode dizer agora a sociedade vai ser cristã. Isso não existe. E hoje, como eu disse, um grande problema para o nosso país é essa parcela da igreja que deu as mãos para o poder. E que está inebriada com esse poder. Esses pastores aí, ricos, alguns deles milionários, que estão interessados nos seus impérios, acima de tudo. Não estão interessados em mudar o país. Esse é o grande problema que a gente enfrenta no país. Esse é um drama que nós, evangélicos, temos que lidar com ele. Porque ser evangélico hoje, por isso que eu estou falando aqui hoje à noite. Guarde esse texto. O que é igreja? O que é igreja? A igreja não tem que ambicionar poder político. Ela morre. Ela perde o poder espiritual. Quer ser pastor aqui no Brasil hoje. Um dia conversando com um vizinho meu. E fazia pouco tempo que a gente se conhecia e numa conversa, um dia ele puxou um assunto religioso. E aí ele deu a explicação dele, perguntou qual era a minha, eu dei a minha explicação, ele virou para mim e falou, você é pastor? Eu falei, sou. Ah, não acredito. Eu sou pastor. Mas você é desses que está brigando com todo mundo aí? Eu falei, não. Eu não quero brigar, não quero encrenca com ninguém. Tá? Então, se dizer pastor hoje, olha, gente, complicado. Duas historinhas aqui para você. Alguns já conhecem. Mas tem gente aqui que não conhece, então eu vou contar de novo. Na época em que o Romualdo ainda estava aqui, como pastor da igreja. Juntos, um dia nós fomos fazer uma visita no Hospital de Caridade. Chegamos lá na portaria, a pessoa nos atendeu, a gente deu o nome da pessoa que íamos visitar. Ele estava lá procurando, né, a ala, o quarto. E tinha uma outra pessoa do lado dele e essa pessoa perguntou, que a gente falou que era pastor, que ia fazer a visita. Ele olhou para mim, vocês são pastores? Eu falei, somos. Por que não parece? Ele falou, não parece. Parece que vocês são policiais. Mas olha só, né? Eu nunca me senti tão bem por receber esse tipo de observação. Porque a figura do pastor hoje é um protótipo de alguém, né? No mundo evangélico, vou dizer. Nosso mundo evangélico. Aí numa outra ocasião, aí estou chegando no final. Numa outra ocasião, eu e o Romualdo fomos fazer uma visita num outro hospital. Já estava fora do horário de visita, mas nós precisávamos visitar aquela pessoa. Chegamos então lá na recepção e a moça que nos atendeu, a gente se apresentou, nós somos pastores, precisamos visitar tal pessoa, e ela falou, não tem condição, não tem como, está fora do horário, não é possível. Eu falei, mas nós somos pastores, a gente precisa fazer essa visita, a pedido da família. Não tem jeito, não é possível, não dá. Eu falei, mas a gente precisava. Será que tem alguém aí da diretoria, alguém, sei lá, alguém que a gente possa com quem a gente possa conversar, pedir uma autorização especial? Ela falou, vamos fazer o seguinte, quero perguntar uma coisa para vocês.
vocês são dos quietinhos ou dos barulhentos? Eu falei, olha, nós somos dos quietinhos e dos rapidinhos. Ela falou, então vocês podem subir. Aí fomos fazer a visita, né? Então, gente, o que é ser igreja? O que é ser igreja? A igreja precisa ser atraente, atrair com a graça e o amor de Deus as pessoas. E finalmente, agora finalmente, era uma igreja que crescia naturalmente. Dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Sem nenhuma super estratégia, a vida daquela igreja atraía as pessoas para Jesus. Que igreja somos nós hoje? Quais dessas marcas, de fato, nos caracterizam? Eu espero que todas elas, de Atos 2, de 42 a 47, sejam marcas que definam a Igreja Presbiteriana de Florianópolis. Amém? Amém.